Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde o ladrão minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, nesta noite, por essa rica oportunidade, ó Pai, no qual estarei exaltando o Teu nome, Pai, de tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e que o Senhor fez, Pai. Senhor, glorifica, Senhor, o Teu nome aqui neste lugar, Pai, e prova que o Senhor nos visita quando nós buscamos a Ti em espírito e verdade. Amém. Eu cresci num berço evangélico, se assim nós podemos dizer, né, que se isso existe, berço evangélico. E desde criancinha, minha mãe sempre me levou para a igreja. Só que o decorrer da idade, a gente acaba indo pelos prazeres da vida, né? Aí vem a adolescência, aí vem aquela parte de namorar, de sair, de conhecer o mundo, como ele oferece, que o mundo é maravilhoso, né? A carne. E foi quando ali eu me desliguei da igreja, de tudo. E eu vim, enfim, fazer parte do mundo. Eu não era do mundo, mas estava fazendo parte do mundo. E ali eu me desviei dos caminhos do Senhor. E quando eu tinha 22 anos, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu tinha 22 anos, mais ou menos. Mas logo me desviei, porque eu nunca tive encontro com Jesus. Porque ter um encontro com Jesus não é somente levantar a mão pela emoção e dizer eu aceito a Cristo como meu Salvador. Se não vier uma mudança total da nossa vida. E eu fiquei uns 3 anos, 4 anos no Evangelho ali, mas aquilo pra mim, eu não sentia nada. Eu sentia as coisas muito pela emoção. E você quer ver eu ficar bravo era quando falava de dízimo na igreja. Nós vemos que na igreja, até hoje em dia é assim, né? Quando vê uma mensagem, o pastor pega a Bíblia ali e fala, ó irmãos, a mensagem hoje é no capítulo de Malaquias 3, no versículo 8, o crente, se ele pudesse, ele saia da igreja. Por quê? Porque ele não compreende o que significa o dízimo. Ele acha que o dízimo é uma coisa que vai ser beneficiada ao pastor, beneficiada a alguém. Mas isso também é relativo porque hoje em dia muitas pessoas aproveitam, né? Nós vemos muita reportagem aí, nós vemos muita igreja que aproveitam daquele servo de Deus ali. Nós vemos que há muita sujeira no povo evangélico hoje em dia. Mas quando o Espírito Santo nos revela o que é ser um dizimista, o que é ser um ofertante, meu irmão, aí eu posso te dizer por experiência própria que a tua vida muda. E a mudança que vem é uma coisa tão sobrenatural que nem você sabe explicar depois. Isso aconteceu comigo. Chegou um momento na minha vida que eu tinha um emprego, eu sempre trabalhei, sempre fui um homem terceirizado nas empresas, trabalhei em empresas boas. Minha primeira empresa onde eu conheci Jesus foi na GM, trabalhava ali de terceirizado ali, enfim. Depois entrei na TRW e nunca conseguia algo mais. Até que chegou um momento da minha vida que eu já estava voltando para os caminhos do Senhor, mas eu não tinha isso em mente do que era ser um cristão. Eu achava que, poxa, eu vou perder minhas amizades, não vou poder mais sair, não vou poder mais beber, enfim, poder fazer um monte de coisa. Ser crente é muito chato. Mas aí Deus me levou para um lugar que é onde eu pude entender, hoje eu entendo o porquê daquilo tudo. Eu fiquei desempregado, eu tinha boa profissão, eu fiquei desempregado e eu passei a viver com um seguro-desemprego e dali Deus fechou todas as portas para mim. Eu fiquei com as minhas 2 contas negativas que eu tinha, eu devia mais ou menos R$2.000 no banco. Eu tinha um carro e
estava devendo 4.000 de documentação dele. Nessa época eu tinha uma casa que eu estava reformando para casar e eu tinha prestações de R$600 por mês. E era um cheque que hoje era na época da minha esposa, era o cheque dela. Então, eu desempregado e eu precisava de um curso para eu poder tentar um emprego melhor. Eu recebia 710 de seguro-desemprego. Eu pagava 540 de prestação, sobrava um pouquinho, eu tinha que pagar esse curso. Minha mãe tinha que dar o dinheiro para inteirar, R$30. E no primeiro mês, tranquilo, segundo mês, até que as coisas foi apertando, e ali eu me encontrei numa situação que eu não tinha mais nada. Só para ter uma rapidez nisso. Enfim, eu cheguei numa situação da minha vida que eu não tinha coragem nem de me levantar da cama. Eu só chorava, eu não entendia por que as coisas estavam acontecendo isso comigo, eu não tinha dinheiro para nada. Minha vida de ponta cabeça, nome sujo, as pessoas ligando em casa me cobrando. Mas eu tinha temor de Deus, eu orava. Mas Deus tinha um plano na minha vida, mas eu não entendia por que aquilo. E chegou um momento da minha vida que eu me sentia, eu estava numa situação de vergonha. A minha esposa, no caso minha noiva naquela época, ligava para mim e fala: olha, vai cair o cheque amanhã, ó, vai cair o cheque depois da manhã, você tem um dinheiro? Eu falei: eu tenho. Eu não tinha dinheiro, não tinha onde arrumar. Eu não passei fome por causa do salário que minha mãe recebe de aposentadoria, que é R$530. Mas mistura, essas coisas, essas regalias, não tinha nada. A gente não tinha como fazer, eu não tinha forças para lutar, não tinha, ali eu não via mais situação da minha vida, eu não sabia o que eu ia fazer. E chegava no fim de semana, eu ia para casa da minha sogra, e chegava lá, às vezes tinha mistura para comer lá, e quando eu comia aquele pedaço de carne, eu lembrava da minha mãe, porque ela não tinha em casa. Então foi uma situação muito difícil para mim. E até que um dia eu estava passando perto da oficina do meu primo e tem um tio dele lá, falou assim para ele, falou para mim: você está desempregado? Eu falei assim: eu estou desempregado. Ele falou assim: olha, tem uma firma no Sertãozinho, lá em Mauá, que está precisando de soldador. E eu estava terminando o curso de soldagem. Eu falei: eu já levei o currículo lá, mas não me chamaram. Ele falou assim: ó, vamos ligar lá que o cara é amigo meu. Eu falei: tá bom. E ele ligou para esse rapaz. Ele falou: não, pode mandar ele vir aqui amanhã. Aí eu fui, tudo certo. Eu 7 meses desempregado, estava com depressão, eu estava no fundo do poço. Ninguém me ajudava, mas não tinha mais saída ali. Eu falei: agora sim. Aí eu fui lá, o cara falou: não, você não precisa nem fazer teste, eu estou olhando o teu currículo aqui, você já está empregado. Agora você só vai fazer os trâmites necessários, que é... você vai entrar por uma agência e depois você vai entrar pela firma. Eu falei: tudo bem. E naquele dia eu falei: Senhor, obrigado. Porque não tenho mais como sair dessa situação. Comecei a trabalhar na quarta-feira. Foi uma bênção, meus amigos. Todo mundo veio me abraçar. Minha mãe, minha sogra, todas aquelas pessoas que participaram da situação que eu estava. Naquele dia, eu trabalhei na quarta-feira até as 8 da noite, fiz hora extra. Na quinta-feira, voltando a buscar o Senhor verdadeiramente, agradecendo, porque era só Deus na minha vida. Chegou sexta-feira, na sexta eu ainda fui perguntar, falei: pode fazer hora extra hoje? Ele falou: não pode, hoje vocês vão embora às 4 horas. Na quinta-feira passou o rapaz que me entrevistou e falou assim: e aí, tá tudo bem? Eu falei: tá jóia. Eu falei: obrigado. Ele falou: fica firme aí. Só tinha cristão na empresa. Até que na sexta-feira deu 3h30 da tarde, o chefe, o líder, me chamou na sala. Não tinha nem cadeira para me sentar. Ele sentou, ele nem olhou na minha cara. 3 dias de emprego. Ele bateu na mesa e falou assim: ó, apontou o dedo para mim e falou assim: não sei porquê, mas eu não gosto de você. Eu não vou com a tua cara. Você para mim é vagabundo. Você para mim não é profissional. 3 dias. Ele nem me conhecia. Ele não sabia o que eu estava passando.
Você acha que em 3 dias você consegue avaliar um profissional? Mas eu não entendi. E naquele dia ali, eu creio que foi Deus, através do Espírito, calou a minha boca, que eu não conseguia falar nada, e olhei e falei, não é possível. Eu saí dali, fui embora para casa, não conseguia pisar no chão, eu achava que tudo aquilo era um sonho que estava acontecendo comigo. Quando eu entrei dentro de casa, minha mãe estava assim, falei, meu Deus, o que eu vou falar para minha mãe? Tinha voltado na mesma situação. E eu passei por ela, ela falou, tá tudo bem? Eu falei, vai tudo bem. Fui tomar uma água, ela falou, não tá bem, né? Eu virei, eu já não tá aguentando mais, aí eu chorando ali, contei pra ela o que tinha acontecido. E ela apontou o dedo pra mim, ela falou assim, ó, quando você me falou que você tinha arrumado este emprego, Deus falou pra mim que não me falei.